propósito deste vídeo é tratar sobre a legislação sobre violência doméstica. Nesse sentido, é importante destacar que quando houve um estudo sobre essa temática, observou-se que essa legislação ela era necessária por diversos motivos, mas somente com o advento de uma situação muito peculiar e muito relevante, que foi levada extramuros, ou seja, para além do nosso país, é que essa legislação acabou sendo colocada em prática. Ocorre que a Lei Maria da Penha, ela, em um primeiro momento, ela fazia com que a suposta vítima ela fosse até a delegacia e apresentasse uma queixa contra o seu suposto ofensor. E nessa toada, na sequência, ocorria, por N motivos, a situação de arrependimento. Esse arrependimento ele se dava por diversos motivos, entre eles a questão da dependência da suposta vítima em relação ao ofensor. E essa dependência ela se dá por diversos motivos. Dos motivos mais relevantes guardam relação com a questão financeira, porque, regra geral, infelizmente, a mulher, ela geralmente ela é dependente do parceiro ou do seu companheiro. Então, quando ela decide fazer uma denúncia, ela acaba dando um tiro no seu próprio pé, se ela não tiver, por exemplo, uma situação que venha a lhe proteger quando este suposto ofensor sair de sua residência. Bom, então existe, de fato, a denúncia que ela é alicerçada por fatos que são verdadeiros e, infelizmente, existe a denúncia que ela não tem alicerce algum, mas ela tem um efeito prático muito danoso para o suposto ofensor. Então, o que acontece? Na primeira fase da legislação Maria da Penha, existia a questão de poder fazer a denúncia e simplesmente eu acordo, a suposta vítima vem e diz: eu me entendi com o meu companheiro, quero retirar a denúncia. E ficava esta bagunça, ou seja, movimentava a máquina judiciária, movimentava a delegacia, movimentava a estrutura toda da polícia militar, porque isso gera custos, e, de repente, a pessoa acordava e dizia que não fazia mais sentido aquela denúncia, porque eles se entenderam. E se entenderam por diversos motivos, como eu comentei recentemente, em razão da questão da dependência financeira, outra em razão da própria pressão psicológica do suposto ofensor, que agia de forma a fazer com que a suposta vítima retirasse a queixa. E aí ficava tudo certo. Não tinha mais a situação de uma ação criminal e o inquérito ficaria ali mesmo na delegacia. Aliás, sequer existia a instauração do inquérito. Bom, com essas idas e vindas e observando o judiciário que não era muito exitoso o resultado da legislação, a legislação sofreu uma alteração. E essa alteração ela foi muito interessante, porque ela acabou coibindo esse desejo de retirar a queixa simplesmente por retirar, sem um fundamento adequado. E, nesse sentido, quando a suposta vítima ela é levada até a delegacia, hoje ela preenche um questionário onde ela presta diversas informações. Esse questionário, na realidade, ele serve também para tabular e gerar dados estatísticos sobre a violência doméstica. Então, hoje em dia, a pessoa vai até a delegacia ou liga para a polícia e faz o quê? Em relação à violência doméstica, solicita uma medida protetiva de urgência, chamamos de MPU. E essa medida protetiva de urgência, ela só pode ser decorrente de uma violência doméstica. Porque se você está pedindo uma medida protetiva de urgência contra o seu parceiro, é porque ocorreu uma violência doméstica. Você não vai pedir uma medida protetiva se não ocorreu nada. Então, o que acontece? Você pede a medida protetiva e aí no dia seguinte, você se entende com seu parceiro e você vai lá e retira a medida protetiva.
Tudo bem, isso era o que acontecia anteriormente. Agora não. Agora você pede a medida protetiva. No momento que você pede a medida protetiva, existe um questionamento lá se você quer representar contra o suposto ofensor. O que a suposta vítima faz, orientada pelo escrivão de polícia ou por algum servidor da polícia? Pergunta se você quer representar contra o suposto ofensor. E a pessoa, no afã, no calor das emoções, diz sim, quero representar contra o ofensor. E aí, quando a suposta vítima diz que quer representar criminalmente contra o ofensor, pronto, gerou o problema. Porque a partir desse momento, não adianta, na sequência, a suposta vítima desejar retirar a medida protetiva. Ela consegue retirar a medida protetiva, mas ela não deixa de dar seguimento ao processo criminal que acabou de se instaurar. Ok? Bom, aí nós temos outro problema. Porque, ainda que nessa segunda fase da legislação tenha melhorado muito, porque não se pode mais se arrepender simplesmente, se arrepende-se, tira-se a medida protetiva, mas o processo continua. Ocorre que esse processo continua e aí essa violência doméstica ela tem N vieses, no sentido de que a violência doméstica pode se dar por agressão física, pode se dar por ameaça, pode se dar por pressão psicológica, entre outros itens elencados na legislação. Aí, uma vez que decidiu se representar contra o suposto ofensor, esse pedido da suposta vítima vai ser encaminhado pela autoridade policial para o Ministério Público. O Ministério Público vai apreciar, vai analisar as provas e vai decidir se oferecerá denúncia ou não contra o suposto ofensor. Decidindo oferecer denúncia, encaminha-se a denúncia para o juízo e o juízo poderá receber a denúncia ou não. Recebendo a denúncia, inicia-se a ação penal, passa a ser réu o suposto agressor. Nesse sentido, iniciou-se uma ação penal e o réu vai ter que contratar um advogado particular ou ser nomeado um defensor público ou o juiz vai nomear um advogado ativo para que possa defendê-lo caso ele não tenha condições financeiras de arcar com os custos da defesa. Então, na sequência, ele terá que se manifestar em relação à questão da defesa sobre a denúncia e, anterior a isso, ele terá que se manifestar em relação à medida protetiva que se protrai no tempo se ele não conseguiu derrubar. Então, a medida protetiva é a fase anterior, que ela poderá se manter ou poderá não se manter. Na fase da medida protetiva, quando a suposta vítima pede a medida protetiva, também ocorre o direito ao contraditório, que é um direito constitucional que, quando alguém resolve entrar com uma ação ou um pedido no judiciário contra alguém, cabe a esta pessoa poder se defender. Esse é o direito ao contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Nesse sentido, ainda continuando na parte da ação penal, quando o suposto ofensor recebe a informação, ele é intimado que foi denunciado, que o juiz o recebeu, o advogado dele vai se manifestar no sentido de fazer uma resposta à acusação e vai analisar se a acusação preenche os requisitos da legislação para que ele possa ser punido da suposta forma que deseja o representante do parquê estadual. O que ocorre é que muitas vezes a violência doméstica tem uma pena que ela é inferior a 5 anos. Então, por exemplo, só para compreender, o regime prisional ele se dá em 3 fases. Ele se dá no regime aberto, se dá no regime semiaberto e se dá no regime fechado. Então nós temos uma escala. Eu vou dar um exemplo e não vou ser expressamente exato. Mas é mais ou menos assim. Se você comete um crime e você pega uma pena de 1 a 5 anos, você vai cumprir um regime aberto. Se você pega uma pena de um crime que você supostamente cometeu e a pena é de 5 a 8 anos, você vai começar no regime semiaberto. E se o crime for uma pena acima de 8 anos, você começa no regime fechado, ok? Então, eu quero que fique claro aqui que muitas vezes a pessoa ela comete a violência doméstica e ela é levada ao cárcere e fica no cárcere porque a prisão que foi deflagrada como prisão em flagrante, após a audiência de custódia, se converte em prisão preventiva.
E a prisão preventiva ela só pode ser revogada com um pedido de revogação da prisão preventiva ou com um habeas corpus, que ele pode ser impetrado nos tribunais, no Tribunal de Justiça do Estado, depois pode ser impetrado concomitantemente no STJ, concomitantemente no STF, ou se aguardar as decisões das primeiras instâncias. E onde eu quero chegar é que quando você tem o final do processo da ação de violência doméstica, que vamos supor que você pegue por um crime de ameaça ou de lesão corporal leve, você vai pegar, por exemplo, uma pena de 5 anos. Então, você não vai ser penalizado de fato. Porque, primeiro, se você for réu primário, dependendo do tipo do crime, não existe, por exemplo, o sursi, que é a suspensão da pena. Então, o que acontece? Você vai pegar uma pena por algo que você fez de fato, só que ela não vai ser efetiva, porque você não vai cumprir, você vai começar no regime aberto. E o que é o regime aberto? O regime aberto, na realidade, as pessoas confundem um pouco, porque o regime aberto você deveria ficar em um albergue. Só que como o Estado não tem estrutura para ter albergues em vários estados da União Federativa do país, então a pessoa fica solta. A mesma coisa quando uma pessoa pega uma prisão no regime semiaberto e o estabelecimento prisional está lotado, e aí eu, como advogado, eu digo, Estado, você não tem competência para custodiar o preso, então eu quero que ele cumpra prisão domiciliar. Ou eu quero que ele cumpra prisão usando a tornozeleira eletrônica. Então, se o Estado não tem competência, o problema é dele, e eu vou defender os interesses do meu cliente. Bom, parece nesse momento que eu estou trazendo muitas informações, mas as informações são extremamente pertinentes porque guardam relação com a importância dessa temática. Agora nós estamos falando sobre a Lei Maria da Penha e é importante fazer uma análise de uma situação que ocorre, que ainda que seja uma situação com menos, eu não posso dizer com menos ainda, porque eu vou dizer com a quantidade que não é adequada, no sentido de que, ainda que quando se pede a medida protetiva por violência doméstica, a maioria das vezes é uma verdade, em algumas vezes não é uma verdade. Por quê? Porque muitas vezes a suposta vítima pede a medida protetiva de urgência contra o suposto agressor e é uma mentira. E o que acontece na casa, em 4 paredes, muitas vezes só o casal sabe. E muitas vezes a mulher, por exemplo, ela é traída e ela usa este argumento para punir o suposto ofensor. Muitas vezes acontece o inverso, ela trai e inverte a situação e usa essa situação para punir o ofensor. E a Lei Maria da Penha é tão forte no sentido de que ganhou essa força em razão de uma necessidade que, na medida que ela liga para a polícia e fala que levou um tapa do seu companheiro, do seu suposto ofensor, a polícia ela chega na residência em poucos minutos, regra geral, e ela vai até a delegacia junto com o ofensor em carros separados e ela pede o afastamento do lar do suposto agressor. E dependendo da delegada, ela defere esse pedido, ainda que dependa da decisão do juízo, ela tem prerrogativas para poder afastá-lo liminarmente. E isso é muito grave, porque imagine que você tem um relacionamento com uma pessoa que ainda não seja um relacionamento de marido e mulher, ou seja, um casal, que seja uma união estável de 5, 6 meses, e aí você se desentende com a sua suposta namorada, entre aspas, e ela alega que você ameaçou ela de morte. A polícia vem, leva você para a delegacia, e se você se alterar, ela te algema, te coloca dentro do camburão, e você vai ficar em uma cela por uma denunciação caluniosa, supostamente, eu estou falando, né? E o que ocorre é que a velocidade da apreciação da denunciação caluniosa não é a mesma velocidade da concessão da medida protetiva de urgência. Então, é necessário que a sociedade ela compreenda que é preciso fazer algo para punir essas supostas vítimas, que não são vítimas na realidade. Temos hoje com as redes sociais, nós conseguimos identificar várias situações de denunciação caluniosa, até inclusive já mostrando a pessoa se automutilando para poder gerar uma prova fake, né, para poder punir o suposto agressor. Então, quando você pede a medida protetiva de urgência, regra geral, é apreciado
de imediato pela autoridade policial. E, dependendo como for a situação, hoje não, sempre existiu, nós temos o plantão judiciário, que ele atende a qualquer hora. Então, se você tem uma medida que é urgente, não necessariamente a medida protetiva de afastamento ou qualquer outra situação, você pode acessar o Poder Judiciário e aí você vai ter um magistrado de plantão que vai conceder ou não. Se o caso for complexo, ele vai analisar e provavelmente ele não vai conceder. Mas se o caso for um caso que ele compreenda e faça seu juízo de valor, ele vai deferir com certeza a medida. E aí concedeu a medida e a parte do suposto ofensor entende que era uma mentira, ele vai, na realidade, fazer uma queixa-crime, vai prestar algum tipo de representação no sentido de que ocorreu uma denunciação caluniosa. Só que a denunciação caluniosa ela vai demorar muito tempo para ser apurada. Só que o dano já foi feito. E o dano já foi feito e ele é irreparável. Por quê? Por exemplo, imagine que um advogado, por exemplo, ele sofra uma situação parecida com essa, de violência, de denunciação caluniosa. O advogado, ele tem uma situação muito peculiar, no sentido de que, se ele atua, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, e ele quer atuar no estado do Paraná, ou no estado do Rio de Janeiro, ele precisa fazer um pedido de inscrição na OAB, da unidade federativa que ele pretende. E quando ele faz esse pedido, ele tem que informar no pedido se ele tem algum tipo de procedimento criminal. E ele vai dizer que tem. Porque se ele disser que não tem e tem, e descobrirem, fica muito pior para ele. E quando ele diz que ele tem, a OAB é um órgão muito corporativista. Ainda que ele proteja os seus membros, ele não quer ter nenhum dos seus membros com qualquer tipo de mácula. E aí o que ele faz? Ele abre um procedimento administrativo chamado instauração para verificação de idoneidade moral. Por quê? Porque quer se apurar o que aconteceu com o nosso membro. Porque ele não quer ter, a OAB não quer ter um membro que tenha qualquer mácula, como eu acabei de comentar. Então, abre-se um procedimento administrativo e ele vai responder um processo. Além de responder um processo por denunciação caluniosa, se for o caso, ele vai responder outro na OAB. E enquanto este processo não for deflagrado no sentido de ter o resultado, ele não consegue obter a sua inscrição na seccional que ele está desejando. Então, é importante que possamos entender que a denunciação caluniosa ela tem um efeito aí muito danoso para a vida do suposto ofensor, quando ele não é efetivamente ofensor. E que nós temos uma situação muito delicada, porque quando nós tratamos da violência doméstica, nós estamos falando de uma ação que demanda segredo de justiça. Então, quando eu quero, por exemplo, saber uma determinada informação sobre um determinado processo, regra geral, os processos são públicos, eu posso acessar o processo. Okay? Já na violência doméstica, eu não posso acessar. Quando se trata de questões de família, questões sexuais, impera o segredo de justiça. E aí, existe vários dados estatísticos que são divulgados pelo Estado, inclusive pelo CNJ e também por algumas ONGs internacionais, que falam da violência doméstica, mas fica numa caixa preta. Porque, por exemplo, eu, cidadão, não tenho acesso a isso. Então, eu não sei se a forma como é coletada essas informações, esses dados, se eles são verdadeiros no sentido de... se eu posso... A gente fala em accountability, que é no sentido de eu verificar, mensurar se eles têm validade. Porque toda vez que eu vou analisar dados estatísticos, eu tenho que verificar qual é a fonte. E, infelizmente, nós temos uma situação que, ainda que existam muitos boletins de ocorrência, muitos registros da violência doméstica, muitos não existem, porque a pessoa tem medo, por exemplo, de fazer a denúncia. Ou muitas vezes porque a pessoa ela mora numa comunidade e ela não quer se expor, porque a pessoa é da facção criminosa A, B, C ou D, não importa. Então, o que acontece? Esta ausência de dados estatísticos de acesso à sociedade livre impede que eu saiba se os dados que são apresentados pelos órgãos públicos, se eles são verdadeiros ou não.
Primeiro porque eu tenho, por exemplo, como dados estatísticos do Rio Grande do Sul, de 2012 até 2022, que ocorreram feminicídio, ou seja, morte. A suposta vítima efetivamente foi a óbito. Em média, 90 mortes por ano de 2012. Isso vem, assim, numa linearidade. Eu não sei se é verdadeiro ou não, porque na violência doméstica nós temos, no estado do Rio Grande do Sul, eles categorizam mais ou menos por 4 tipos. Eles categorizam por lesão corporal, eles categorizam por ameaça de morte, eles categorizam por pressão psicológica. Regra geral são esses 3. Já no estado de Santa Catarina, existe uma categorização bem mais ampla. E cada estado tem a sua maneira de apurar esses dados. Então, a minha grande preocupação é sobre até que ponto essa categorização ela não deveria ser efetivamente de uma forma standard, ou seja, padronizada para todos os estados. Mas a Lei Maria da Penha, se eu não me engano, ela tem já bastante tempo, no sentido de que já era para ser aprimorado algumas coisas, mas não são. E algo que é importante falar é que, quando nós falamos de violência doméstica, nós estamos falando de algo que guarda relação com o emocional da pessoa. E quando a sociedade ela exige que existam normas mais pesadas e mais leis para coibir a violência doméstica, é uma utopia isto. Aliás, para qualquer crime. Porque, na realidade, quando a pessoa está imbuída de praticar o crime, ainda mais quando nós falamos de crimes passionais, ela não mede isso. Ela não vai perguntar assim, se eu te der um tapa na cara, eu vou pegar quanto tempo de cadeia. Ela não tem condições, ela não tem discernimento de fazer uma análise dessas. Quando o suposto ofensor, por exemplo, se afasta da suposta vítima, e essa suposta vítima ela começa a namorar, por exemplo, ele não tem condições, por exemplo, regra geral, de ter controle emocional. Então, o que acontece? Ele não aceita a perda do relacionamento e ele parte para cima, seja da suposta vítima, seja inclusive do suposto novo namorado. Isso nós vemos todos os dias. As estatísticas de feminicídio e sobre violência doméstica estão aí abertas para a sociedade apurar e identificar. Mas, como eu comento aqui, elas infelizmente não guardam relação, na minha compreensão, com uma validade adequada. Falar sobre violência doméstica é um tema que demanda mais tempo do que eu tenho aqui. Mas praticamente uma introdução aqui sobre este tema para alertar a sociedade que precisamos fazer alguma coisa no que tange à questão da denunciação caluniosa e ajustar algumas coisas no que tange ao procedimento. Porque, vejam bem, quando ocorre a denunciação caluniosa, a suposta vítima ela liga para a polícia e o que ocorre? Tem que ser encaminhado 2 viaturas para o local. Por quê? Porque as duas pessoas têm que ir em viaturas separadas. Logicamente, não faz sentido o casal ir na mesma viatura. E, geralmente, tem um policial, que ele é um policial mais graduado, e tem um outro policial que ele é um policial menos graduado, não menos competente, menos graduado. Então, o policial mais experiente, ele conduz de uma melhor forma, até porque, muitas vezes, a situação que está acontecendo ali está no calor das emoções, literalmente. Muitas vezes a pessoa está embriagada, ou está com efeito de drogas, etc. e tal. E chegou ao meu conhecimento, e eu quero deixar bem claro aqui, que chegou ao meu conhecimento o fato verdadeiro. Porque às vezes o fato pode ser fake, né? Mas é o seguinte, então imaginem que a pessoa chama a polícia, e a polícia se depara com uma situação de violência doméstica. E existem vários casais. Existem casais que a pessoa ela é um casal jovem, às vezes é um casal mais velho, etc. e tal. Mas nós temos uma situação muito delicada que tem acontecido, infelizmente, e que inclusive já sofreu manifestação de alguns supostos ofensores ao juízo, e o juízo quedou-se silente, no sentido de que
Ao abordar a suposta vítima, a polícia militar ela leva no carro, são 2 policiais e mais a suposta vítima. E, dependendo da suposta vítima, ou seja, que fique bem claro, dependendo da suposta vítima, com as qualidades que ela pode ter, essa suposta vítima ela é assediada sexualmente. Já teve caso, por exemplo, de policial militar fornecer o WhatsApp para que, se ela precisasse de alguma coisa, fizesse contato com ele. Onde na legislação isso é possível? Não, não é possível. Então, dependendo da suposta vítima, é o que eu estou dizendo. E o que eu estou dizendo é uma denúncia muito grave, que inclusive já foi levado ao conhecimento do juízo. E o juízo ele deu de ombros, no sentido de que, olha, não vou entrar no mérito, você aqui está como suposto ofensor, se você quer fazer alguma coisa, vá na corregedoria da Polícia Militar. Então, nós temos esse tipo de problema. E o pior, existe algo que é muito complicado, que chama-se advocacia administrativa. O que é advocacia administrativa? É o policial militar orientar a suposta vítima contra o agressor. Isso não pode. Então, já presenciei também situações iguais a essa, porque a função da polícia militar ela é preventiva e ostensiva. E, no caso, quando ela vai a abordar uma situação de violência doméstica, ela tem que levar o suposto agressor e a suposta vítima à delegacia, conduzi-los, procurar acalmá-los, até pode ser, mas nada mais do que isso. Não se trata de orientar, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, não. E outra coisa que acontece também, que é uma falha muito grande que tem ocorrido, é que a polícia militar, ao abordar o suposto ofensor, não fala dos seus direitos. O senhor tem o direito de permanecer calado. Qualquer coisa que o senhor disser poderá ser usado contra o senhor. Tem direito a ter um advogado. Ou seja, a polícia militar chega e muitas vezes ela simplesmente conduz o agressor e não pergunta nada. Isso é muito grave. Bom, nessa temática da violência doméstica, nós temos um órgão que na realidade não é um órgão, é um instituto chamado IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Família. É um órgão extremamente importante que trata da temática família, que com certeza tem interesse em abordar temas sobre a Lei Maria da Penha. Um outro instituto muito importante, que é o IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, ele aborda não só a temática como a Lei Maria da Penha, mas ele também aborda temáticas relevantes na área do direito criminal. Gostaria também de falar um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha, no sentido de que é necessário que se crie, ou eu tenho observado, por exemplo, que tenham criado mecanismos para que a suposta vítima, que ela possa, ao sair do lar, se for o caso, que tenha um local para que ela possa ser cuidada e de seus filhos. Observamos muitas vezes que a suposta vítima ela é levada à delegacia e ela não tem a mínima condição de voltar para casa, quando ela não consegue o afastamento do ofensor. Então, nós temos uma situação delicada, que a suposta vítima tem que voltar para casa e conviver com o agressor, o que pode gerar, na realidade, algo que volte a acontecer, algo como vias de fato, e inclusive o feminicídio, pela convivência. Bom, regra geral, o que eu gostaria de falar sobre a Lei Maria da Penha guarda relação com toda essa temática. E é importante levar ao conhecimento da sociedade, em especial o que eu trago aqui, sobre a denunciação caluniosa. Na denunciação caluniosa, é um crime que, na realidade, não vai ocorrer uma pena elevada, então fica afastado, por exemplo, exigir que ocorra a prisão, por exemplo, da suposta vítima. Do outro giro, também fica afastado exigir a prisão do suposto ofensor, em especial pela suposta ofensa que ele causou, seja lesão corporal, seja por palavra em relação à ameaça. É muito importante destacar, no que diz respeito à parte da medida protetiva de urgência, que quando deferida, é colocado que
o ofensor não pode se aproximar 100 metros da vítima, 200 metros da vítima, não pode se comunicar com ela por meio de redes sociais, WhatsApp, e nem se comunicar com seus familiares. E aqui nós temos uma problemática muito séria, porque existe uma punição muito grave para aquele que viola esta parte da legislação. É decretada a prisão preventiva. Porém, ocorre o inverso também. Ocorre que a suposta vítima viola, ela que pede a medida protetiva de urgência e ela viola. E não tem na legislação penalidade para esta pessoa. Certa feita, analisando um processo, observei que o suposto agressor encaminhou ao juízo prints de WhatsApp da suposta vítima procurando o suposto agressor. Ou seja, ela pediu a medida protetiva de urgência e ela quebrou a medida protetiva de urgência. O suposto ofensor, por meio do seu advogado, comunicou ao juízo e o juízo quedou-se silente. Nada fez, não se manifestou e, como se não bastasse o juízo não ter se manifestado, o Ministério Público agiu da mesma forma. Ou seja, o advogado do suposto ofensor ficou assistindo juízo e Ministério Público omissos por algo que estava sendo levado ao conhecimento deles e que deveria ter sido tomada uma providência. No mínimo, ter sido quebrado a medida protetiva, porque não faz sentido pedir a medida protetiva e você pedir e você mesmo violá-la, ok? Penso que nesses poucos minutos de abordagem sobre essa temática foi colocada situações que existem hoje sobre essa temática e que são importantes trazer à baila. Por quê? Porque a sociedade, muitas vezes, ela tem conhecimento só de algumas coisas, porque são levadas ao conhecimento por meio de redes sociais, YouTube, e algumas coisas que são relevantes, como, por exemplo, essa questão que eu comentei agora do assédio da polícia militar à suposta vítima, não tenho conhecimento disso ter sido levado ainda. Agora, talvez, com esta minha abordagem, e porque esse vídeo se tornará público, levantará algum tipo de questão sobre isso, sobre esse tipo de abordagem. Mas eu tenho para comigo que você sempre tem que abrir um precedente sobre algo que você acha que não vai causar um efeito. Porque se você não abrir esse precedente, talvez nunca irá acontecer que alguém abra esse precedente. Então, a partir do momento que eu decidi colocar isso de forma clara, provavelmente poderá ocorrer novas manifestações. Isto ganha força para quê? Para que seja coibido. Nesse sentido, eu encerro aqui esta abordagem desse tema tão importante que me é caro, porque eu milito nesta área, eu trabalho como advogado na área criminal e também na área do direito de família. Atuo como advogado ativo no estado do Paraná e, regra geral, eu sou chamado para a defesa dos supostos ofensores. Que eu possa me lembrar, uma única vez eu fui advogado ativo de uma suposta vítima. E das vezes que eu fui dos supostos agressores, de muitas vezes existia de fato a culpa, existiam as provas, mas algumas vezes se tratava de denunciação caluniosa. Então eu trago aqui, não sei se eu poderia dizer um alerta, para que esse vídeo possa ser apreciado com calma e com certa dedicação, no sentido de que os órgãos, a exemplo da OAB, a exemplo do IBDFAM e IBCCRIM, possam verificar se é possível tomar algumas providências do que foi relatado aqui. Pretendo, na medida do possível, produzir outros vídeos abordando temas relevantes como este, e por hora eu encerro esta apresentação. É isso.